Não adianta, o Brasil tentou até não levar a sério enquanto deu, mas não adianta mais fingir que não tem preocupação com as tarifas, não. O discurso da soberania nacional já foi para o espaço. A popularidade que ganha pelo Lula no primeiro momento já foi a zero. E o PT já foi forçado a admitir que as tarifas preocupam e muito o PT para 2026. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Senadores, eu vou dar uma dica agora, que poderia ter resolvido todo esse problema. Tá? Todo esse problema poderia ser resolvido sem R$500 milhão do pagador de impostos. Tá? Os senhores teriam que pegar um voo dos seus gabinetes até o gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E, em vez de ficar passando vexame no exterior, os senhores podiam ter simplesmente batido na porta dele e falado assim: cara, se a gente não pautar a anistia, ferrou. Ia ser menos vexaminoso, ia ser mais barato para o contribuinte. Tem a contrapartida que os senhores não iam poder voltar com o iPhone 16 novo agora para casa. Mas, né, tudo na vida tem o seu preço. E para completar a humilhação total, teve o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fazendo assim. A diplomacia brasileira é muito vergonhosa. Fazendo aceno ao governo Trump, dizendo: eu estou disponível aqui para falar tarifa. É mais ou menos como se eu falar assim: Margot, abre aqui, Branco. Abre aqui. Queria deixar aqui claro, Margot Robbie, se quiser me ligar, eu tô aí. Tá? Gal Gadot, se quiser, por um acaso eu nem tô. Porque a patroa aqui é brava. Mas se eu fosse uma pessoa solteira, Margot, se quiser, dá uma ligada. Tamo aí, tô de bobeira sexta-noite. É mais ou menos essa a diplomacia brasileira. O Lula, que pagava de grandão, comedor de jabuticaba, vou dar uma jabuticaba pro Trump. Eu tô aqui, Trump vai aprender como é que se joga truco. Porra, machão pra cacete. Agora, parece que está disposto a ligar para o Trump. Não, se ele me atender, eu ligo. Como se fosse uma criança na escola. Não, se me atender, eu ligo. Eu tento ligar, mas só se ele me disser que vai me atender. Cara, vocês todos que estão olhando, diplomacia brasileira, os senhores conseguiram. A tarifa foi anunciada que dia, hein? A tarifa foi anunciada 3 semanas atrás, não foi? Deixa eu olhar aqui no calendário. A tarifa foi anunciada no dia 9, se eu não me engano. Nós estamos no dia 29. Os senhores até agora conseguiram a façanha de perder 20 dias para acabarem exatamente onde Eduardo Bolsonaro e eu avisamos que iam acabar. 20 dias, uma fortuna do contribuinte, um festival de horrores de diplomacia, um agravamento horroroso da situação, e os senhores acabaram exatamente onde nós imaginávamos que os senhores iam acabar. Aliás, para não dizer que não conseguiram nada, eu vou colocar na conta deles uma carta de políticos da extrema esquerda americana criticando o Trump, com quem os senadores brasileiros queriam negociar, e a imposição das tarifas do Brasil. De novo, o paralelo fictício é que os caras foram ao Brasil negociar com o Bolsonaro e a única coisa que eles conseguiram foi uma carta assinada pela Gleisi Hoffmann, o Guilherme Boulos, criticando o cara com quem eles queriam negociar. E não teria como eles terem conseguido algo do governo Trump mesmo, não, porque o caminho para a solução, eu já disse qual é, nós já dissemos qual é. Batam na porta de Davi Alcolumbre e Hugo Mota e falem: nós temos que aprovar essa anistia. É a condição sine qua
não, ou sem a qual não, ou a condição necessária para que se inicie uma conversa. Se inicie. Olha, eu sempre disse aqui que tudo está ocorrendo de acordo com o plano. Nós sabíamos que o Alexandre de Moraes ia dobrar a aposta. Delícia. Vai tomar uma Magnífica na fuça, deliciosa, graças à dobrada de aposta. E nós sabíamos que o Lula ia aumentar a cagada. Delícia também vai nos propiciar com que a pressão do governo americano só aumente em relação ao Brasil. E no final, Trump sempre acaba conseguindo o que ele quer em uma negociação e vai acabar conseguindo também a anistia para o Brasil. Paulo, como assim Trump sempre consegue o que quer nas negociações? Você está exagerando. É mesmo? Então vejam esse gráfico do Poder 360 que ilustra exatamente isso. O que o Trump queria no caso desses países era principalmente comercial. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Vejam a tela aqui. Os países do gráfico colocavam tarifas pesadas em produtos americanos e exportavam seus próprios produtos nos Estados Unidos com tarifa zero ou quase zero. Então, o Trump sentou, na verdade, os líderes desses países foram até o Trump, bem como a Ursula von der Leyen, da União Europeia, e o Trump falou: senta aqui no colo de papai. Vamos continuar com essa prática? Meteu 145% de tarifa na China, porque ele meteu uma tarifa na China, a China falou: que ousadia desse cara, nós somos a China, nós somos a segunda maior economia do mundo, nós vamos colocar a tarifa em você. O Trump foi lá e falou: tá bom, dobro a tarifa que eu coloquei. A China foi lá e falou: tá bom, também vamos aumentar a tarifa do nosso lado. O Trump falou: tá bom, vamos aumentar de novo, 145% de tarifa. Eu já tive fábrica contratada na China, eu já tive empresa de importação, e os meus colegas ainda do mercado continuam. As fábricas da China começaram a ter que dar férias coletivas. O setor de logística começou a entrar em colapso. E em 3 meses a China ia entrar em estado de fome. Rapidamente o Xi Jinping virou e falou assim: Trumpão, que isso, pô? Isso aí é um mal entendido, pô. Isso aí é por causa da nossa amizade aí. Nunca falei de você. E sentou no colo de papai. Vietnã, 46% de tarifa. O Vietnã ia quebrar. 30% de tarifa na União Europeia, 25% no Japão. E aí vem os analistas da Globo News: não, Trump vai quebrar a economia mundial. Eu tava vendo um vídeo até do... oh meu Deus, como é o nome dele? Esquerdista aqui dos programas de comédia americano, falando assim: não, eu realmente achei que os Estados Unidos a economia fosse mal com as tarifas do Trump, mas a economia tá indo muito bem. Poxa, quer dizer que mentiram para você? Disseram que o Trump ia quebrar os Estados Unidos e o país, e ele saiu. Qual foi o resultado dessa história, né? O Japão concordou em investir 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos e os Estados Unidos ficarem com 90% dos lucros. O Reino Unido vai reduzir as taxas de importação de carro e cancelar as tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio americano. O Vietnã e as Filipinas vão abrir completamente o mercado deles aos Estados Unidos sem nenhuma tarifa, enquanto os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 19% para Filipinas e 20% para o Vietnã. A Indonésia vai eliminar as barreiras alfandegárias e vai fazer novos investimentos em produtos energéticos e militares em parceria com os Estados Unidos. A China fechou um acordo histórico de parceria de exportação de minérios e terras raras, ainda assim arcando com uma tarifa de 30%, e a União Europeia vai investir, a grande União Europeia, que falava grosso, que falava nós somos a Europa, a União Europeia vai investir 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos, sendo que 150 bilhões só no setor de energia.
E esses acordos foram firmados em caso em que as tarifas foram simplesmente por razões comerciais. Mas nem sempre tarifa é uma questão comercial. Nem sempre. Aliás, se os senadores da comitiva brasileira, os Avengers, tivessem assistido 3 ou 4 episódios do Paulo Figueiredo Show, eles saberiam disso. É por isso que eu peço a você, clica no like, para mais pessoas assistirem o programa, vê se você está inscrito no canal. E eu sempre falo, manda o programa para os seus amigos e para os inimigos. Porque eles saberiam que, por exemplo, a Colômbia do Gustavo Petro se recusou a receber voos de imigrantes ilegais deportados, a questão não foi comercial. E mesmo assim, tomou uma tarifa na fuça. No caso do Panamá, cujo canal estava sendo tomado pela China, a questão não foi comercial. E mesmo assim, tomaram ameaça de tarifa. Nesses casos, a imposição das tarifas foi para preservação do interesse americano. Ora, mesmo na União Europeia, existe uma discussão a respeito do DSA, que é a lei de censura das redes sociais europeia. E esses países não resolveram essas questões discutindo questões econômicas. A Colômbia resolveu recebendo os voos que se negou a receber e o Panamá resolveu mandando a China para a PQP e fazendo parcerias com as empresas americanas. Ora, que mundo louco que vocês vivem de achar que é tudo uma questão comercial, é tudo BRICS. Que loucura, o cara escreve uma carta, ele diz o que ele quer na carta, ele nomeia as condições e as pessoas estão tratando de BRICS. Não adianta, o Brasil tentou até não levar a sério enquanto deu, mas não adianta mais fingir que não tem preocupação com as tarifas, não. O discurso da soberania nacional já foi para o espaço. A popularidade que ganha pelo Lula no primeiro momento já foi a 0. E o PT já foi forçado a admitir que as tarifas preocupam e muito o PT para 2026. Não levaram a sério e agora estão chorando. E o desfecho que aconteceu com a Colômbia e o Panamá também vai acontecer no Brasil. O Trump vai conseguir o que ele quer. Mas como os senadores e o governo Lula já viram, as tarifas não serão resolvidas falando em indústria e economia. Vão ser resolvidas tratando do problema que é a perseguição judicial contra Jair Bolsonaro, seus aliados e seus apoiadores. Então, se o governo quer resolver o problema, eu sei que o governo Lula quer a anistia. Eu sei que o governo Lula quer que o Bolsonaro esteja apto. Ele não quer disputar a eleição com o Tarcísio, ele quer disputar com o Bolsonaro. Ótimo! Apoiem a anistia. Supremo Tribunal Federal. A anistia permite que os senhores preservem o mínimo de integridade. Os senhores não vão precisar mexer nos seus processinhos. Deixem que o Congresso assuma a responsabilidade. Congresso é a oportunidade de senhores retomarem um protagonismo. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.